Muita gente ainda tem dúvida em relação à fiscalização automática de velocidade. Realizada por medidores de velocidade, existem peculiaridades que mudaram em 1º de novembro de 2020 para os novos equipamentos. Porém, equipamentos que já estavam em funcionamento antes de 1º de novembro de 2020 precisam estar adequados a partir de 1º de novembro de 2021. Nesse vídeo eu vou mostrar as principais alterações que ocorreram para que você possa entender quais são os seus direitos e o porquê algumas regras mudaram. Inclusive, está totalmente proibido o uso de equipamentos que fiscalizam preso em marquises, árvores, em passarelas, entre outras situações. Para que você não perca nenhuma informação, vou deixar aí um vídeo que eu fiz com todas essas informações para que você possa se informar melhor. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Mais conhecidos como radares ou lombadas eletrônicas, os medidores de velocidade são equipamentos utilizados ao longo da via para garantir que a velocidade máxima estabelecida para aquele trecho ou ponto seja respeitado. Eles podem ser do tipo fixo ou portátil, da qual eu mostro as características de cada um e de como eles podem ser utilizados daqui um pouquinho. Para serem utilizados pelos órgãos de trânsito, eles precisam atender requisitos metrológicos e requisitos técnicos. Em relação aos requisitos metrológicos, ele precisa ter o modelo aprovado pelo Inmetro, ter a sua primeira verificação também aprovada pelo Inmetro e a cada 12 meses essa verificação tem que ser renovada. Quanto aos requisitos técnicos, todos os equipamentos medidores de velocidades precisam informar a sua exata localização, latitude, longitude. E além de medir a velocidade, eles também precisam atender a outras duas situações. Fazer contagens volumétricas, ou seja, informar ao órgão quantos carros estão passando ali, seja por hora, seja no dia, mas também ele precisa fazer o reconhecimento óptico de caracteres. Esse reconhecimento, que na sigla em inglês é OCR, é para identificar qualquer tipo de restrição do veículo. Pela placa, o equipamento consegue identificar se o veículo possui restrições, se foi fruto de roubo, furto, etc. Importante dizer que estudos e levantamentos técnicos que venham justificar a fiscalização, seja pelo tipo fixo ou portátil, precisam estar disponíveis na sede dos órgãos de trânsito e também no site daquele próprio órgão. Além disso, sempre que os órgãos recursais, aqueles que as pessoas recorrem das multas, solicitar, é obrigação do órgão mandar os estudos e levantamentos técnicos. Eles visam garantir que aquele equipamento está no lugar que realmente precisa da sua utilização. Mas como eu havia falado, os medidores de velocidade podem ser do tipo fixo ou do tipo portátil. O tipo fixo subdivide-se em dois tipos de equipamento. Os controladores eletrônicos de velocidade são aqueles que fiscalizam um determinado trecho. Via de regra, sua intenção é fiscalizar um ponto mais abrangente com vistas a diminuir a possível incidência de acidentes por conta da velocidade excessiva. O outro tipo de equipamento fixo são os redutores eletrônicos de velocidade, que servem para fiscalizar um determinado ponto, sempre que houver a possibilidade de existir incidência de riscos à segurança dos usuários daquela via. São aqueles que dispõem de display. Para cada faixa precisa ter um display onde ele mostra a velocidade que você está passando. Já os medidores portáteis são aqueles utilizados em viaturas caracterizadas, mas a fiscalização não é feita com o veículo em movimento. A viatura precisa estar devidamente estacionada fazendo esta verificação de velocidade. Pode ser usada também sob tripé, suporte fixo ou a forma mais conhecida por várias pessoas, que é a forma manual, que é acionada manualmente pelos agentes de trânsito. Mas aí você pode perguntar, por que existe essa diferença de equipamento fixo e portátil? Na verdade, essa diferença é para garantir que o seu funcionamento obedeça a algumas características. Por exemplo, o aparelho fixo ele pode ser operado sem a presença de um agente de trânsito, diferente do portátil, que só pode ser operado estando um agente de trânsito presente no local da fiscalização. Os fixos, por exemplo, não podem ser implantados em árvores, marquises, passarelas,
postes de iluminação pública ou nenhuma outra obra de engenharia. Não podem estar de forma velada, escondida. Precisam estar ostensivos para todos que passem. Os equipamentos portáteis, por sua vez, só podem ser utilizados em locais onde há um histórico de acidentes, onde há uma recorrência de desrespeito à velocidade ou quando há um potencial de risco. Por exemplo, um novo empreendimento vai surgir, uma nova escola vai ser implantada, então passa a ter um risco maior. Quando comete infração, é gerado um auto de infração de trânsito e, consequentemente, uma notificação que vai para casa do infrator. Essa notificação e o auto de infração de trânsito precisam ter informações básicas, como data e hora, o local exato, como eu já havia falado, e também, a partir de maio de 2022, vai ser obrigado a imagem com a placa do veículo. Isso já acontece em algumas situações, especialmente na notificação da penalidade. Mas a partir de maio de 2022, passa a ser obrigatório a imagem já no auto de infração e já na notificação de autuação, que é a primeira cartinha que o infrator recebe. Além disso, deve constar, tanto no auto de infração quanto na notificação da autuação, as informações da velocidade da via, a velocidade que o veículo de fato passou e a velocidade considerada. Esta última é justamente a velocidade que você passou, menos a tolerância para aquele tipo de fiscalização, que via de regra é de 7 km fixos. Se você não entendeu, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar no card aqui acima, você vai entender como é que funciona essa questão da tolerância. Com a nova resolução, não há mais como fiscalizar onde não houver a placa de velocidade máxima da via. Mas é importante dizer que o que não muda é que não precisa o órgão de trânsito informar que aquela via é fiscalizada eletronicamente, mas é obrigado sim a informar a velocidade máxima da via. Além disso, essa nova resolução trouxe a obrigatoriedade dos órgãos de trânsito informar, através do seu site, onde os equipamentos podem ser operados antes de iniciar a fiscalização efetivamente. Outra questão interessante que diferencia a fiscalização do medidor do tipo fixo para o portátil é que no caso do fixo, ele pode ser utilizado para qualquer velocidade máxima de fiscalização. Obviamente, se sinalizada a via e desde que seja múltipla de 10. Mas no caso do portátil, há uma diferença. Nas vias urbanas ou em vias rurais com característica urbana, só se pode utilizar medidores portáteis se a velocidade máxima a ser fiscalizada seja a partir de 60 km por hora. No caso das vias rurais, vai ser a partir de 60 km por hora para as estradas e a partir de 80 km por hora para as rodovias.